professor. É porque você estava esperando eu entrar, professor. Essa é a verdade. Não, na verdade, assim, existe uma situação que quando você fica descontraído, você fica relaxado, e vocês é uma turma que eu consigo me interagir, eu fico relaxado. Eu acho que fui e eu acabei relaxando, mas eu tenho que Imagina. gravar a aula, tá? Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de gestão de pessoas, turma de terça-feira, nossa penúltima aula. Vamos lá. Hoje nós vamos falar a seção 4.3. A seção 4.3, tá? É a montagem de uma pesquisa operacional e as técnicas de análise de decisão. Empresas que se preocupam com a percepção dos colaboradores a respeito do ambiente profissional adotam uma política estratégia do foco nos negócios por meio de pessoas. De acordo com Luz, com a aplicação de um instrumento, é possível conseguir subsídios importantes para o consumo de aprimoramento do clima dentro de uma organização. Ao estudar 17 empresas que fazem o uso de aplicação de um instrumento de pesquisa de clima, os tópicos verificados foram o significado de trabalho realizado pelos colaboradores, que são salários, benefícios, integração entre os departamentos. Integração do departamento é fantástico essa colocação. Tem empresas muito grandes que cada departamento se comporta como se fosse uma empresa concorrente do outro. Então, um departamento é concorrente do outro. Não são a mesma empresa? Então, consequentemente, a integração de departamentos. Ninguém é concorrente. Nós estamos na mesma empresa. Eu necessito de ajuda, mas eu necessito ajudar também. É uma ajuda mútua, dos dois lados. Liderança. Isso é importante. Comunicação. Hoje em dia, em tudo que nós fazemos, a comunicação é fundamental. E é uma das ferramentas que deve ser aprimorada por todos. Essa é uma ferramenta que é utilizada na nossa vida particular, na nossa vida social, tá? Nossa vida de network, nossa vida comercial, tá? Ou seja, em tudo. Em tudo você se interage através da comunicação. Você conquista ou afasta as pessoas de você através de quê? Da sua comunicação. Então é fundamental. Eu recomendo que todos se aprofundam no conhecimento de como se comunicar, tá? Como cativar as pessoas, como ter um bom relacionamento. O que é um coach? O coach nada mais é do que descobrir o que são os defeitos, o que você tem que melhorar, mas é como se comunicar. Você percebe que quem é coach está sempre te elogiando, está sempre te elogiando, está sempre te elogiando, porque está ali cativando. Entendeu? Ok? Progresso profissional, relacionamento interpessoal e processo de decisão. Elaborar uma ferramenta de pesquisa de clima organizacional envolve pensar em realizar algumas escolhas. Como já vimos anteriormente, o questionário pode ser impresso ou online. O modelo de aplicação por meio de formulários impressos costuma ser mais aceito. Já na pesquisa eletrônica, ainda há receio de alguns colaboradores em relação à quebra de anonimato. Porque quando você está respondendo através do quê? Através do seu login. E aí você deixa registro. Você deixa rápido. Então, quando você está respondendo eletronicamente, é através do login. Por mais que você não coloque um nome, você vai enviar qual login que responde. Agora vamos aprender a elaborar um questionário de pesquisa. Primeiramente, deve-se definir junta de direção aos gestores e ao comitê formado. Dimensões
serão pesquisados. Autores como Luz afirma que é necessário uma quantidade de perguntas que cubra de forma satisfatória tais dimensões. É válido lembrar que uma mesma pode ter diferentes facetas e se conhecer comunicação. Pode-se buscar informações sobre comunicação verbal e escrita. Desta forma, uma única pergunta talvez não cubra os diferentes aspectos dessa dimensão. Um questionário muito longo pode ocasionar certa desatenção por parte de respondendo, mas, por outro lado, não deixará margens para dúvida, porque gera conflitos. Uma pergunta está se conflitando com a outra. Se você responder sim aqui e aqui não, e é semelhante, está entrando em conflito. Outro aspecto é se considerar a escolha das opções para cada pergunta. Não é viável que a avaliação se limite a sim ou não. De acordo com Luz, é recomendável graduar a intensidade das respostas. Outro cuidado é evitar o uso de opções ímpares de respostas, de forma a evitar a tendência central por parte do respondente. Exemplificando, considere uma pergunta sobre determinado assunto em que se tenha que dar uma opinião, cujas opções de resposta sejam excelente, ótima, bom, regular, ruim. Pois bem, ao ter de se posicionar, pode ocorrer a tendência da resposta ser bom, para colocar o respondente em uma posição mais confortável. Nem tanto excelente e nem tanto ruim, meio termo. Então, resposta ímpar. Então, é interessante colocar 6, 4, né? Pares. Além disso, mais cuidado que se deve ao formular as opções por diferentes, mas certos colaboradores não têm, tá? Não podem, devido fazer parte. Vamos lá. Um exemplo é o caso de ter de avaliar o transporte do coletivo que a empresa fornece, sendo que parte ainda verificar a opinião de um colaborador em relação ao, sendo que o colaborador foi recém-admitido. Então, não tem uma opinião formada, pelo contrário, tem agradecimento por ser admitido, ou seja, na avaliação. Para essas situações, pode-se estabelecer a opção, não uma de graduação. Nesse sentido, ficaria da seguinte forma: sempre, quase sempre, raramente, nunca, não tem opinião. Outra dica importante, Professor, uma vez que o questionário foi desenvolvido, esse deve ser replicado às leituras, para que seja possível a comparação entre as respostas. Pois não? Professor, desculpa. Pode falar. Não sei se é a minha internet ou a sua, não sei se é só comigo, mas está travando. É comigo também. Não tá, a gente não está conseguindo, eu pelo menos não estou conseguindo ouvir nada que o senhor está falando, está super travando. Com você também? Sim, está travando. Está travando a internet dos demais também? Para mim também. Então, pera um pouquinho só. Um minuto só, por favor. Por favor, me dá um minuto só, por favor, tá? Tá bom. Tudo bem.
Gente, esse frio, hein? Só queremos comer, Fê. Nossa, voltar uma bola. Nossa, acabei de voltar. Acabei de comer uma coxinha de frango catupiry. Olha, eu tô de pijama. Pessoa vai fazer aula de pijama. Ó, pijama. Pijama. Por isso que eu nem apareço. Ai, eu não tô nem vendo. Apareço descabelada de pijama. Não tô nem vendo. Tô tão quentinha com o meu pijama. Não, vou trocar de roupa só pra assistir a aula. Tô em casa mesmo. Ai, não consigo ficar de pijama. Eu tenho que acordar e tirar. Ah, não fiquei de pijama o dia todo, né? Eu já fiz um monte de coisa, voltei, tomei banho. Aí eu coloco meu pijama, ainda não vou fazer mais nada. Aliás, entre parênteses, né? Porque eu tô fazendo um monte de atividade que eu acumulei. E aí, tá dando certo, marmita? Graças a Deus. Ai, Ó, que pra bom. você ver, hoje eu já soltei o cardápio, já vendi 8 marmitex pra amanhã. Olha. Amanhã é feijão preto, né? Como se fosse feijoada. Uhum. E aí, amanhã é dia que acaba muito rápido a comida. E comida nesse frio vai que vai, né? Vai. E o pessoal, eu tô atendendo global, que são meus clientes, né? Agora eu tô Pessoal, voltei, tá? Depois a gente Professor, o conversa. papo tava interessante. Amanhã, professor, nesse friozinho amanhã é feijoada, tá? Só pra te avisar. Feijão preto. Tá bom. Aqui em casa nós estamos com uma operação aí gigantesca. Nós temos 3 estudantes, eu e minha esposa somos professores, estou na internet, e agora hoje estou no quarto da minha filha, e consequentemente aqui eu estava usando o Wi-Fi, mas eu preparei um para essa, se oscilando muito a internet, casou, cabe como eu fiz agora, tá? Tem um estudando no quarto, tem 2 na sala utilizando outros computadores, ou seja, uma operação aí gigante. Graças a Deus. Cada um está se mexendo, ninguém está parado, entendeu? Mas obrigado por ter avisado vocês aí, tá? Slide 9. E antes de começar, alguém quer comprar aí a marmita da Vanessa, deixar? Uma cinza. Ela quer de frio? É, que fala que tem que xingar manga. Ah, eu lavei toda aquela... Ninguém vai deixar agendado? Ele tá me ensinando coisa. É, tá tudo Gente, lavado. tem alguém com áudio muito alto aí. Tem alguém com áudio alto. Estão comendo alguma coisa. Bom, vamos lá. Vamos lá, gente. Parei aqui, né? No slide 9. O autor observa ainda, à medida do possível, todos os colaboradores devem participar, respondendo à pesquisa de clima organizacional. Uma vez que já se tenha sobre a aplicação da pesquisa de clima organizacional, alguns cuidados quanto à divulgação são necessários. Pessoal, eu vou ter que deixar no mudo aí, porque está tendo interferência, tá? Oi, pode falar, é a Ingrid? Pode falar, Ingrid. Não, eu ia falar para deixar no mudo, é melhor. É melhor. Vamos lá. No slide 10, uma vez que já tenha decidido sobre a aplicação da pesquisa de clima organizacional, alguns cuidados quanto à divulgação são necessários. Sensibilizar os colaboradores sobre a importância da aplicação deste instrumento. Apontar a pesquisa como um programa institucional e, assim, divulgá-la
em jornais internos, intranet e quadros de aviso. Apresentar o objetivo da pesquisa e o modo como os dados são coletados. Orientar o preenchimento da pesquisa no local de trabalho, para evitar interferências. Permitir que o colaborador tenha liberdade para preencher o questionário, sem a supervisão direta do seu gestor. Ao preencher sob a supervisão, as respostas tendem a ser influenciadas pela mera presença do gestor. Sobre a tabulação, deve-se considerar os seguintes aspectos: pergunta, a variável, região, diretoria, sobre o departamento, a unidade, o nível hierárquico, regime de trabalho, turno de serviço, sexo e faixa etária, e entre outros. Nós vamos ver alguns formulários logo mais, alguns slides para frente. De acordo com Luz, como parametrização, pode-se considerar os seguintes aspectos: respostas que correspondem a sempre, quase sempre, se mais ou menos, são indicativos de satisfação. As respostas raramente e nunca indica insatisfação. Ou seja, são muito vagos, não é direcionado. Ou é sim ou é não. Entendeu? Não deixar em aberto. Olha aqui, ó. A parametrização deve ser definida previamente. Veja um exemplo de acordo com a explicação. Respostas e parâmetros. Sempre satisfeito. Quase sempre insatisfeito. Mais ou menos satisfeito. Não insatisfeito. Raramente insatisfeito. Nunca insatisfeito. Pois bem, a pesquisa não identifica o colaborador, mas há informações que são importantes para fazer correlações com as respostas. São parâmetros. Você pode até responder isso aqui, mas ela está indicando o quê? Satisfeito, satisfeito, satisfeito. Né? Olha aqui, o cabeçalho do questionário. O departamento, se é administrativo, se é comercial, se é da linha de produção, se é da logística, se é outros. O nível hierárquico, gestor, supervisor, técnico, administrativo, será o personal. O tempo de empresa, menos de 1 a 3 anos, de 4 a 5, de 6 a 10, 11 a 15 e mais de 15. Sexo, as faixas etárias, quebrando aqui as faixas etárias. Pois bem, instruções de preenchimento do questionário. Use a sinceridade para preencher o questionário. E aí, não preencha seu nome. Olha aqui que interessante. Faça um X na resposta que você escolher. Esse daqui é muito mais rápido. Porque nesse, as respostas não são muito objetivas. Aqui não. Ó, vamos verificar como é o caderno de pesquisa do clima organizacional. As questões são apontadas por Luz. O pessoal não está mais travando, né? Um pouco, tá menos do que antes. Tá travando um pouquinho ainda, professor. Eles... Ainda tá? Eu vou... Quando eu passo é que demora. Mas o áudio não fica... Não, o áudio tá Corta cortando um pouco, pouquinho. sim. Tá cortando bastante. Tá. Pois bem. Na última aula eu dou aula lá na sala, porque hoje mudei de local, achando que aqui não tem interferência e está tendo. Pois bem. Os benefícios oferecidos atendem às suas necessidades. E aí é sempre o quê? Sempre, quase sempre, raramente, nunca, e não tem opinião.
Os gestores da empresa estão preparados para atender seus colaboradores? Você se sente respeitado pelo seu supervisor? Você participa da definição de metas e objetivos relacionados ao seu trabalho? Você confia nas decisões tomadas pelos demais gestores da empresa? Você recebe o reconhecimento devido quando realiza um bom trabalho? Você se sente realizado profissionalmente com o trabalho que desenvolve? O treinamento que recebe o capacita para desenvolver bem seu trabalho, ou seja, tem qualidade, você tem respaldo? Você consideraria a possibilidade de indicar um amigo para trabalhar na empresa que você trabalha? Óbvio, né? Você considera favorável o relacionamento entre os colegas do seu setor? Ou seja, são perguntas para saber o clima organizacional. Como que os colaboradores enxergam a empresa que eles trabalham? Então, por isso que não pode deixar rastro de quem está respondendo. Mas as pessoas que estão respondendo, elas não podem responder amargamente, mas tem que responder de uma maneira extremamente profissional, que enxerga a empresa de uma maneira, certo? Que a empresa está querendo melhorar. E ser sincero ali. Deve-se elaborar um número de perguntas que possa cobrir todos os assuntos, mas sem excesso, evitando assim estressar o respondendo, de forma que o mesmo passe a responder de inconsciente, sem sequer ler completamente a pergunta. De acordo com Luz, algumas perguntas não podem faltar para a relevância das respostas que se obtém. São elas: como está a satisfação com a empresa em que trabalha? Você se imagina daqui a 2 anos? Imagina daqui a 2 anos. Trabalhando na mesma empresa e cargo? Trabalhando na empresa com um cargo melhor? Trabalhando em outra empresa e um cargo melhor? Trabalhando por conta própria, não tem uma opinião. Pois bem, indique 2 principais pelas quais trabalha na empresa. 2 razões principais. Indique 2 fatores que mais geram insatisfação no seu trabalho. Isso é interessante, né? Porque não é somente aqui o salário, mas qual é a satisfação? Quais são as 2? Indique 2 fatores que geram insatisfação no seu trabalho. Isso daqui é fundamental. A empresa desfruta de boa imagem perante aos colaboradores? Que sugestões você daria para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar? Você encontra a seguir o exemplo de um questionário completo. Lembre-se de que é um exemplo e que cada organização elabora uma ferramenta de acordo com as próprias necessidades. Assimile. Os resultados obtidos com a pesquisa permitem à organização tomar decisões e realizar ações de melhoria. Para a Luz, o gerenciamento do clima é uma função gerencial e gestores dispostos podem aumentar a rentabilidade do negócio e a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Interessante isso, né, gente? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não. Não, professor. Ok, ótimo. Aí, gente, eu tenho até algumas coisas a acrescentar. Quanto mais a gente se aprofunda, nós, professores, a cada disciplina que ministramos, nós temos que ler bastante, nós temos que estudar, nós temos que se aprofundar. A gente vai lidando com alunos que são pessoas, vai lidando com os colegas, mas também vai estudando. E a gente vai se aprimorando.
E graças a Deus eu tenho um histórico de passagem por várias empresas e cargos de posições relativamente de posição boas. Se eu tivesse hoje a mente que eu tenho hoje em algumas funções, não que eu teria resultado diferente, mas eu mudaria alguns comportamentos. Porque eu sempre fui extremamente agressivo em termos de obter resultado. Sempre fui de correr atrás e conseguir os resultados que eu queria atingir e como atingir, certo? E eu cobrava muito isso dos meus colaboradores. E o tratamento entre departamentos, eu sempre fui muito aguerrido. Eu mudaria alguns conceitos de comunicação. Por isso que eu falei para vocês lá no início sobre a comunicação, é fundamental, ela está mudando. Isso é uma evolução. E as pessoas hoje têm que ser técnica. Ela tem que conhecer as áreas que trabalham, mas principalmente ela também tem que saber se comunicar. Porque se não souber se comunicar, não terão sucesso nas suas áreas. Tá? Eu consegui sucesso em vários departamentos que eu passei, em várias empresas, mas a maneira de se comunicar, eu vim evoluindo, eu vim aprendendo isso. E é uma maneira que você cativa as pessoas, você atrai as pessoas para o seu lado. E isso que vocês têm que construir. São parceiros. Vocês preferem ter muito mais parceiros? Opa, caiu aqui alguma coisa? Não. Vocês preferem ter muito mais parceiros, certo? Ou pessoas que olham de uma maneira diferente? Logicamente que é parceiros. Vocês preferem ter muito mais parceiros. E é isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que construir. Tá? Alguém tem alguma coisa a acrescentar aí? Ixi. Hoje vocês estão no silêncio. Ixi. Professor, Ingrid, cadê você? Oi. professor, hoje eu tô meio assim debilitada para comentar alguma coisa. Eu estou tentando puxar principalmente as pessoas que geralmente falam, né? Ingrid, né? Gesivânia, tá? Faça a vez, professor, pro povo falar. Eu não sei falar, não sei comentar. Marinalva. Cadê a Maria das Dores? Maria das Dores está quietinha. Maria das Dores, a Laís fica quietinha, quietinha. A Maria tá muito quieta, gente. Então, professor, era justamente isso que eu ia falar. Inclusive, eu estava lendo na internet os desafios do RH 4.0. E Sim. um desses desafios que estava apontando era justamente isso, a forma de comunicação, como as empresas vão ter que lidar com os colaboradores, reter esses talentos, e, assim, seria como a evolução da indústria 4.0, né? Então, eles estão atrelados os dois. Tem a ver com isso, a forma de comunicação, a retenção desses talentos, encontrar esses talentos, como lidar com as diferentes gerações que tem dentro que está nascendo, né, com essa evolução. Sim. É isso mesmo. Você resumiu muito bem. E é uma mudança que está vindo para ficar. E você percebe que a comunicação é tão importante porque você atrai as pessoas para o seu lado. E, consequentemente, faz a pessoa se sentir agradável e bem dentro daquela empresa. E, consequentemente, há uma relação entre departamentos. Foi o que eu citei no início. Eu trabalhei em empresas grandes. Não foi só uma, não. Tá? Vou citar duas aqui. Um exemplo de GM e Volks. Tem alguns departamentos dentro delas, e olha que são empresas boas, que se sente como se fosse uma empresa dentro de uma empresa. Tá? Eu não quero nem saber. Na verdade, é assim, individualmente, as coisas têm que começar a mudar. Essas coisas dentro da empresa é uma empresa única. Um ajuda o outro. Tá? Porque há uma relação. Foi o que você falou, é um desafio, tá? Para as mudanças de recursos humanos, principalmente a comunicação. Tá? Bom,
Obrigado pela participação aí. Obrigado, Maria, pelas colocações aí. Pois bem, gente. Alguma dúvida? Não, professor. Oi, pode falar. Não, Pode nenhuma falar. dúvida, professor. Obrigada. Ok. Pois bem, o que eu ia falar para vocês? Para vocês realizarem, fazer o questionário, tá? Vou corrigir aqui, tá? Vocês, como é a turma de terça-feira, tá? Até o dia 8. Segunda-feira vocês podem me enviar, tá? É segunda-feira. Ok? Vocês, por favor, me enviam isso até a próxima segunda-feira, tá? Porque eu vou estar mapeando na terça-feira e terça-feira, como é a nossa última aula, eu vou dizer quem entregou e quem não entregou, tá? Podendo aí ser um grupo aí de 4 pessoas. Se possível... né? Oi? Professor, pode ser Professor. Professor, 5 cinco toda é vez, seis, né, Maria. meu? Maria, nosso grupo é do 5, quê? né? Todo o trabalho, né? Chega no último. Ah, não. Não, tem que pra fechar a chave de ouro, né, Não, meu? mas é brincadeira. A gente dividiu. Então, não sei, Fernanda. Vamos chamar no PV para ver. Tá. É 4, né? Ou é 5 nosso? É 4, né? É 4, né? É 4? Ah, então tá bom. É 4, eu lembro que é 4, Fernanda. Ah, então tá Professor, bom. o meu é obrigada. 5. Isa, Karine. Quem é 5? Eu, a Carol, Gustavo, a Ingrid, a Ju e a Gabi. Tá bom. Eu falei um sim para uma aluna, eu tenho que falar para vocês. Aí Tá vendo? sim, professor. Saia justa, hein, professor? Muita, muita, muita. Muita. Mas Mas. o professor tem coração grande. Oi? O professor tem um coração grande, não é tão rígido e duro assim, não, professor. Não é uma pessoa a menos ou a mais que vai gerar interferência no trabalho, entendeu? É isso. Bom, aí então vocês me entregam isso até segunda-feira. Se possível, pessoal, postem isso no Google Sala de Aula. Fica mais fácil de eu mapear e achar, localizar todos os trabalhos, tá? A atividade lá, tá bom? Posta junto na atividade que eu coloquei agora para vocês. Vocês conseguem alocar lá, tá? Alguma dúvida? Não, professor. Então tá bom, gente. Obrigado pela participação de vocês, por ter participado da minha aula, tá? Uma boa semana para vocês de estudo aí, da vida profissional. Quem estiver em casa, tá? Se cuida aí. Vão com Deus. Até a próxima terça-feira. Quem tiver com vontade de comer um feijãozinho preto, é só entrar no PV aqui e pedir para mim. Que estará entregue, sem taxa de entrega, muito gostoso. Boa, Fernanda. Gostou da gente, propaganda, né, professor? Com certeza. Boa noite, gente. Vão com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bia. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Gisivane. Tchau, boa noite. Boa noite.